Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para impulsionar o conteúdo. E hoje comigo um querido amigo que fala sobre muitas coisas, tem muitos conhecimentos e hoje nós vamos pensar um deles, que é o Diego Roque. E aí, Sibeli? Obrigada por aceitar o convite, Eu Diego. que agradeço, gratidão pela oportunidade de estar com você de um jeito diferente, né? Na minha casa. Isso que é o legal, porque quando a gente vai, é a energia da pessoa, né? É outra pegada. Eu espero que você curta a energia aqui do espaço. E já tô curtindo, tô vocês feliz. não estão vendo, mas tem uma companheira felina aqui que eu tô super feliz também com a participação. É a nossa supervisora. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre, eu pedi para o Diego falar pra gente sobre Reiki. Eu percebo que muita gente que trabalha na área espiritual ou de tratamento de terapias começa com o Reiki. Sim. Muita gente que faz outras coisas e não cita, quando você vai perguntar, fala, eu sou reikiano. Que porta de entrada é essa? O que é o Reiki? É verdade, você falou algo muito interessante. Eu me surpreendi, quando eu comecei a aprofundar no Reiki, eu me surpreendi a quantidade de pessoas que são sintonizadas em Reiki. Então, de fato, isso é uma realidade. Por quê? Porque o Reiki, além de ser uma técnica, né, a centenária de captação e envio de energia, o Reiki ele é uma filosofia de vida. E é uma filosofia de vida, um jeitão de levar a vida que combinou muito com o nosso jeito de levar a vida aqui ocidental, que tem algumas características, né, tem algumas influências da cultura oriental. Então, o Reiki, eu sinto que ele conectou bem aqui com a nossa cultura, porque ele apresenta esse jeitão de levar a vida que combina muito com o nosso estilo de vida. Com as nossas buscas, com as nossas caminhadas. E o Reiki, por ser uma filosofia de vida, um jeito de levar a vida e também uma técnica energética, uma técnica espiritual, que não é vinculada a nenhuma religião. Ah, isso é interessante. Por isso que o Reiki funciona muito bem, porque o Reiki ele é uma técnica de captação da energia divina, podemos aprofundar nisso, mas basicamente é uma técnica que capta uma energia divina, Rei. Então, a palavra Reiki é uma palavra que vem do japonês, Reiki, então são duas palavras, Rei, energia universal, o amor universal, que é uma energia pura, e o Ki, que é a nossa energia pessoal, é a nossa energia vital. Os chineses chamaram essa energia de Chi, né? Os indianos chamam de Prana. Então várias culturas deram nomes diferentes para essa energia que é comum a todos os seres. Então o Reiki é a canalização da energia divina em comunhão com as nossas energias. Então é uma técnica que utiliza símbolos e é uma técnica que combina, que pode ser utilizada em qualquer caminho de busca espiritual. Então, por isso tanta gente começa por aí, né? E por assim, a pessoa que tem já uma busca espiritual, através de uma religião, ela pode sintonizar com Reiki. Uma pessoa que não acredita em nenhuma religião, mas acredita em energia, sente as energias, pode sintonizar com Reiki. Então o Reiki ele permeia bem, ele caminha bem em todas essas áreas e é uma técnica de fácil aprendizado. Qual que é a diferença? Eu vou fazer o papel do público. Vamos nessa. Qual que é a diferença do Reiki para um passe energético? Um passe, você vai numa casa espírita e a pessoa, ou junto com o seu mentor ou não, dá um passe energético. Qual que é a diferença do Reiki para o passe comum? Sim. A palavra passe, ela já diz que é uma forma de passar energia, uma forma de transmissão de energia. Ficou muito conhecido aqui no Brasil através de uma religião, de uma doutrina, o Espiritismo. Isso. Então o Espiritismo tem uma técnica de captação de energia, de interação com seres espirituais e a transmissão dessa energia, o que eles chamam de passe. Mas a palavra passe, ela não pertence ao Espiritismo, é uma forma de passar energia. Então o Reiki, de certo modo, também é uma técnica de passe, de passar energia, mas passa uma energia específica. Então assim, diferença básica entre o passe espírita e o Reiki. O passe espírita ele tem como uma característica muito interessante, mas não é só a sua característica, mas tem como característica principal o acoplamento mediúnico. Então uma entidade espiritual, uma entidade positiva,
ela se conecta, então o espírito se conecta a uma pessoa, a um médium, e é transferida essa energia. Então esse espírito ajuda o médium nesse passe. Então isso se chama passe mediúnico, que é a principal forma de envio de energia do espiritismo. Tem outras também, mas essa é a mais conhecida. O reiki é uma técnica anímica. Então não necessariamente você precisa ser um médium e não necessariamente tem um espírito próximo de você na hora de transmitir essa energia. É mais tecnológico, né? Você aprende a transferir energia num caminho anímico. Então essa é a diferença do anímico para o mediúnico. E o que é anímico? Mediúnico é o intermédio. Tem alguém, pode ser alguém físico ou extrafísico, mas no caso aqui é extrafísico, que ajuda nessa passagem de energia. Anímico é você, é o seu animismo. Então é através da sua força em contato com uma força externa, que não necessariamente é a de um espírito, é a do grande espírito. Você capta essa energia e transfere. Então a diferença do reiki para o passe é que o reiki é uma técnica anímica e o passe mediúnico, o passe do espiritismo, é uma técnica anímica e mediúnica. Ela é dependente de uma mentoria transdimensional aí. Sim, eu não sou do espiritismo, então não posso falar em profundidade, mas o que eu conheço como alguém que já frequentou por um tempo e já estudou também, que já recebeu o passe, é muito bom o passe do espiritismo, essa é a principal diferença. Mas tem um ponto interessante também que a gente pode entrar, Sibeli, que é assim, o reiki é uma técnica onde você capta essa energia divina e utiliza símbolos também para você potencializar essa energia, cada símbolo tem uma função, mas o reiki, quando você recebe a sintonização, você também entra em sintonia com uma egrégora. O que é uma egrégora? É uma faixa vibracional. Então é um grupo de espíritos, um grupo de pessoas bem intencionadas que estão numa frequência X. Então quando você recebe essa sintonização, você entra nessa sintonia, você entra nessa faixa. Você faz parte dessa patota aí. Você entra nessa galera. Isso. Entrando nessa galera, obviamente, você vai ter a ajuda dessa galera. Claro. Então não necessariamente se espera a ajuda de seres espirituais, mas podemos dizer que pode ser uma consequência. Então assim, o reiki é uma técnica anímica que pode abrir canais mediúnicos, por exemplo, pode abrir a clarividência também, porque você sintoniza uma faixa. Quando você sintoniza uma faixa, pode ser que seres amigos se aproximem para ajudar na transmissão da energia. Não é esse o propósito, mas eu tenho percebido na prática isso acontecendo e é muito positivo. Tem aquele lance também de antes da energia passar para o outro, ela passa por você, né? Sim. Então você acaba trabalhando aquilo que você está trabalhando no outro. Sim, e aí, muito importante você entrar nesse ponto, porque a gente quebra um mito de que o reiki é uma energia pura, uma energia limpa e inteligente, então basta o reikiano enviar essa energia que ela vai fluir de qualquer maneira. Isso é um mito, porque se o transmissor dessa energia não tiver purificado, essa energia não vai chegar tão pura na pessoa. É o copo de água sujo, né? Exatamente. Se eu te der um copo sujo, a água, mesmo que entrar limpa, vai sair suja. Exatamente. Então é necessário o quê? Limpar esse copo. Então, para esse copo ficar limpinho, ele também precisa beber dessa fonte. Então ele também precisa limpar, precisa receber essa energia. Por isso que num ritual de envio de reiki, é sugerido que primeiro você faça a autoaplicação. Muito inteligente isso. Muito, lógico, até para você mexer na sua vibração, chegar num lugar legal, para captar legal, para enviar. Exatamente. Onde tem ser humano tem encrenca. Então a energia pura nunca vai ser tão pura. É isso, né? A gente tá aqui aprendendo, né, Diego? Estamos no aprendizado. Então a gente não pode ter a ilusão de achar que é uma energia inteligente que vai fluir e ponto final e acabou. Não, existe a nossa parte anímica que interfere. Então quanto mais purificado está o nosso ki, melhor essa energia vai chegar. Então é muito inteligente, é muito benéfico e muito salutar o reikiano, a pessoa que pratica, não só reiki, mas para quem gosta de qualquer método de energia, se envolve dessa energia antes, né? Faça a sua autolimpeza. Então o reikiano ele é orientado a fazer a autoaplicação de energia. Quando você faz a autoaplicação, você está recebendo, você está limpando os seus canais. Claro. Você está limpando o copo, você está purificando a sua energia, você está entrando em harmonia. Quando você entra em harmonia, você também se harmoniza
para que essa energia possa fluir de uma forma mais pacífica, mais inteligente, mais compassiva, que esse é o propósito do Reiki. E fala para mim, existem vários níveis de Reiki, né? Eu sou leiga, não sou reikiana, então estou junto com vocês. Então já te deixo o convite para você fazer a sintonização. Eu preciso fazer mesmo. Eu já recebi o chamado, preciso me organizar para fazer mesmo. Então o convite está feito. Obrigada. Parece que quando a gente faz a primeira iniciação, você tem uns dias onde você fica se auto-aplicando. Para que serve isso? E por que tem diferença de nível 1, nível 2? Se eu estou passando energia, a pessoa não vai receber aquilo que ela precisa? Excelente pergunta. Então, essa ideia de nível, quando ela chega aqui no Ocidente, ela é um pouco deturpada. Porque a nossa visão de nível é diferente da visão de nível de um oriental. Então o ocidental, primeiro, precisa dessa ideia de nível de escadinha para conseguir compreender que algo está fluindo, então, ou seja, que eu estou evoluindo. Tá. Quando na verdade energia é energia. Né? Então assim, a ideia de nível o que é? Para você ir conhecendo esse método, para você ir conhecendo como funciona essa energia em você, que é uma energia potente, e para que você possa se beneficiar dessa energia, mas aprender a manipular essa força, porque é uma força. Sim. É uma força que tem dentro de você que você pode utilizar da melhor maneira se você compreender. Então, o que eu compreendo? É uma compreensão pessoal minha, assim, né? Mas é importante, você já formou tantas pessoas, é interessante ter a tua visão, sim, né? A minha visão sobre nível, enquanto nível, é a forma que é a forma que Mikao Usui compreendeu com que o Reiki ele possa ser uma ferramenta completa. Não consegui achar a palavra que eu queria, mas assim, uma ferramenta completa. E você acessando o Reiki através de níveis, você acessa essa ferramenta completa da maneira que precisa ser acessada. Então quando você acessa, por exemplo, o nível 1, vamos falar do nível 1. Nível 1 você recebe um símbolo chamado Chokurei, né, que é o primeiro nível do Reiki. Quando você recebe essa sintonização em nível 1 de Reiki, é sugerido que você passe 21 dias fazendo autoaplicação. Isso. O que é essa autoaplicação? É você conhecer essa energia que você recebeu, porque os teus canais se abriram para você receber essa energia. Então é um primeiro momento, é o primeiro contato. Porque a pessoa que recebe a sintonização em Reiki pode ser que mesmo sintonizada, a energia não sintoniza na vida dela. E isso pode acontecer e precisa ser dito. Né? Então, os níveis também ajudam nessa compreensão. Cada nível é considerado um passo mais profundo dentro de você. Qual que é o primeiro passo? É o despertar. Então, o nível 1 se chama o despertar, onde a pessoa que recebe a sintonização em Reiki, ela vai criar uma nova relação com o corpo físico dela. Então, primeiro nível 1, o despertar, você cria uma nova conexão com o seu corpo físico. Nosso corpo físico é um templo sagrado. Então, nosso corpo físico é o veículo de manifestação da nossa consciência. Então, a gente precisa aprender a criar uma relação saudável com esse corpo. Nós estamos aqui de passagem, mas que seja uma passagem muito positiva. Então, não pode ter apego, mas precisa compreender o sagrado que há nesse corpo. É difícil essas coisas pra gente que é humano, né? Totalmente. Assim, você não pode ter apego, mas precisa cuidar bem. Aí fica se batendo, esses extremos, eles acabam se chocando. Na verdade, em vez de se chocar, o Reiki ele propõe integrar. Porque o Reiki te convida para um caminho do meio, que é o caminho do coração, o caminho da compaixão. Então é essa compreensão, você desperta espiritualmente, mas esse despertar não te aliena, então você não desconecta. Então esse nível 1 ele ajuda muito nesse aspecto. Despertar espiritual precisa te ajudar a conectar com a sua vida física, com a sua vida material. Claro, porque a manifestação é aqui, né? Exatamente. E aí, quando você desperta espiritualmente e você utiliza o Reiki como uma ferramenta, você começa a compreender melhor o seu corpo físico. Ou seja, eu preciso nutrir bem esse corpo. Sim. Então eu preciso consumir alimentos que tenham bastante Ki, né, que tenham energia vital. Então quais são os alimentos que têm bastante Ki, que têm bastante energia vital? Os alimentos naturais. Então os alimentos naturais, eles ajudam com que o nosso corpo entre no que já é naturalmente a nossa realidade, que é o equilíbrio. Então os alimentos naturais, eles ajudam a manter o equilíbrio do nosso corpo físico.
O nosso corpo, ele é naturalmente equilibrado. A nossa consciência é que desequilibra o corpo através de comportamento e alimentação. Tá. Então, o nosso comportamento, que começa pelo pensamento, por exemplo, pensamentos recorrentes negativos, eles começam a criar uma realidade. E essa realidade se manifesta onde? No corpo físico. No corpo físico. Uma alimentação desregrada, ela é consequência do quê? De um desequilíbrio emocional, de um desequilíbrio espiritual. É uma roda que não para, né? Porque assim, você desequilibra, produz mais desequilíbrio, que vai trazer mais desequilíbrio. Isso é o ciclo chamado ciclo vicioso. Então é um ciclo que vai trazer dor em vez de libertação. E o Reiki, ele convida para um ciclo de libertação, né? Para um ciclo virtuoso, e não mais um ciclo vicioso, onde você compreende melhor a tua relação com esse veículo, que é temporário, mas precisa ser bem utilizado. Por quê? Porque foi um veículo emprestado. Vou colocar aqui Ele vai ficar com o óculos todo embaçado. Porque é um veículo que foi emprestado. Sim. Né? É um veículo emprestado pela Mãe Natureza. Então a gente precisa utilizar com honra esse veículo. Então a alimentação é uma forma de nós honrarmos esse empréstimo da Mãe Natureza, para que depois seja devolvido, e devolvido com honra. Então esse corpo, ele é finito, mas ele é daqui. É verdade, esse corpo pertence a essa realidade, né? É. Ele vai voltar aqui para a natureza. Então o Reiki nesse primeiro nível ajuda nessa compreensão, né, nessa conexão. Tem muitas pessoas que fazem o nível 1, Cibele, e sentem que aquilo que elas receberam já é o suficiente para não precisa escalonar. Exatamente. Porque de nada vale você fazer vários níveis ou todos os níveis do Reiki se você não conseguir acessar o principal, que é a energia da compaixão. E a energia da compaixão não precisa de título, não precisa de nível, não precisa de diploma, não precisa de nome. Basta você acessar essa câmara secreta que está aqui. E a gente acessa com compaixão. O que é compaixão? É a ação positiva para o próximo. É você sentir o que o outro sente, não só sentir. É você sentir e realizar uma ação positiva a favor do próximo. Uma mobilização. É, né? Porque você compreende que o próximo, na verdade, é você mesmo. Estávamos conversando isso. É isso. Tudo é representação da gente mesmo, né? Estamos todos conectados de alguma maneira. A gente tem a nossa jornada enquanto consciência, ela é individual, mas a nossa consciência só se desenvolve na relação com outras consciências. Diz que a prova mais difícil em todos os níveis, né? Esse interrelacionamento é o que pega, né? Sim. Porque ser monge dentro da caverna, né? Depois que se acostumou com a caverna, tá tudo bem, mas no dia a dia é complicado. É aquela história, né? É muito fácil amar a humanidade inteira. Difícil é amar o seu vizinho. O vizinho. Não é? Difícil é amar o parente difícil. Difícil é amar você mesmo. Né? E não cair no auto-julgamento. No auto-julgamento. A gente cai muito nesses aspectos de auto-julgamento. Então o Reiki, ele traz essa filosofia, essa postura de vida, de você sintonizar com a compaixão. E aí é interessante por quê? Porque a compaixão, eu sinto que é uma energia muito completa. Porque ela te leva para um movimento onde você conecta o intelecto, ou seja, o estudo. Sim, sim. Então o Reiki também é um caminho de estudo, um caminho de meditação, onde você vai estudar símbolos, tem palavras específicas, tem mantras, né? Tem conexões. É uma filosofia, né? Não é uma técnica, é uma filosofia, né? Onde você pode estudar a parte... Pode não, você deve estudar a parte intelectual, mas você não pode ficar só na parte intelectual, senão fica um conhecimento frio, vazio, que te afasta. Sim. Então, integra-se a outra ponta, que é o calor humano. Que é você compreender as emoções, você compreender os seus sentimentos, você se compreender enquanto humano. Mas se você só fica na emoção, você também se perde. Então o que é o caminho de integração? É o caminho do meio. Na teoria é tudo lindo. Sim. Né? Na teoria é tudo lindo, na prática é o desafio. E o Reiki, ele propõe isso, ele propõe um caminho do meio, onde você estuda intelectualmente uma técnica, onde você sente essa parte humana, como que essa parte humana interfere nas relações e você integra isso. E, Diego, eu tô pensando, tem gente que fala assim, eu não faço isso porque eu não quero atender pessoas. O Reiki só serve de forma terapêutica? Se eu quero atender pessoas, se eu quero doar energia? Não, o Reiki,
ele é uma técnica de captação e possível envio de energia. Então a primeira pessoa beneficiada é a pessoa que recebe essa energia. Então se você quiser parar nessa fase do processo, é plenamente tudo possível. bem. Porque você vai aprender a trabalhar suas energias, que é o principal. É muito importante você compreender o que é um campo energético, né? O que a minha energia influencia na sua, o que a sua Sim. influencia na minha, o que a energia do ambiente influencia as nossas energias, né? O que o meu pensamento pode influenciar o teu pensamento, ou pode influenciar o ambiente. Tudo isso já dá muito trabalho. Muito. Até a gente identificar o que é da gente, o que é do outro, já dá um trabalho enorme, porque é tão sutil que já você está pensando aqui, nem foi você que começou aquele pensamento. É verdade. E assim, então o Reiki enquanto filosofia, enquanto uma técnica de aprofundamento do autoconhecimento das energias é ótimo. Você também pode utilizar o Reiki para aplicar energia nos filhinhos de 4 patas. Né? Isso, Por exemplo, a isso nossa é bem supervisora que está aqui interessante. deitadinha. No final eu mostro ela para vocês. É uma neguinha linda, linda. Pode utilizar para aplicar nos bichinhos, você pode utilizar para aplicar no ambiente. Porém, inevitavelmente, você vai compreender que a sua energia ela está em interação com a energia de outras pessoas. Então o Reiki, eu percebo que ele vai abrindo essa câmara secreta aqui, que mesmo a pessoa que queira só trabalhar para ela as energias, é uma consequência de um trabalho individual, é você se preencher tanto desse amor divino, que você vai começar a perceber que esse amor divino não é só para você, fica incompleto. Você vai começar a sentir a vontade, não a obrigação. Sim, sim. Né? Não a obrigação, mas você vai começar a sentir a vontade de transbordar. Não é obrigatório, mas isso pode ser uma consequência muito positiva. Pode ser para as plantas também, não pode? Pode ser para as plantas, pode ser para o ambiente. As plantas, elas são consciências. E elas são consciências que são muito evoluídas. E são consciências que, entre aspas, pensam diferente da gente. Então, como é que a gente faz para compreender essa consciência? Entrando na energia da planta. Então, você entra nessa faixa vibracional. Quando você aplica a energia Reiki na planta, você acessa um estado vibracional onde você, entre aspas, conversa com a planta. Então, você começa a sentir a energia da planta. Você começa a perceber, muitas vezes, uma planta que está precisando de um mineral específico, está precisando de líquido, está precisando de sol. Isso é muito interessante, porque a planta, ela expressa isso, só que não é de forma intelectual. Então a planta não vai pegar, não vai te cutucar e falar, tô precisando de água. Fica balançando, né? Olha a água. Não, mas ela conversa, entre aspas, com você, além do intelecto, que é no sentimento. Então o Reiki, ele abre esses canais. Então é muito interessante, já tive experiências muito bonitas. É legal, né? Porque quando a gente estuda o xamanismo, você vê que eles agem a partir da observação e da interação com o meio ambiente. Então, para eles é muito natural eles conversarem com o vento, com o sol, com a chuva. A gente acha isso lindo. Quando você fala, eu entendo o que a minha planta quer, gente, ele está precisando de remédio. É uma coisa mesmo cultural que a gente não tem dessa naturalidade de interação com esses seres. Nós perdemos o natural. Perdemos. Então nós somos massacrados com o que é artificial. Então é proposital isso, né? Esse afastamento, porque esse afastamento vai te alienando do teu verdadeiro ser. E nós somos seres, esse corpo que nós estamos utilizando, então nós somos esse ser aqui, mesmo que temporariamente, esse aqui é um ser natural. Nós somos seres da natureza. A gente está no meio de 4 paredes feitas de concreto, nós esquecemos temporariamente disso. Então esse esquecimento é o que traz o sofrimento. E desenergiza, né? A gente perde muita energia de ficar tão apartado do natural. Sim, e aí o que acontece? Começam a abrir buracos energéticos dentro de nós e a gente começa a querer preencher com aquilo que é vazio. Então, a gente vira alvo fácil do quê? Da manipulação dos algoritmos, das redes sociais, do consumismo desenfreado, da sexualidade desequilibrada. Tudo isso pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Sim. Porque se você tenta preencher aquilo que é natural, que reside dentro de você, com aquilo que é artificial, que é rápido e fugaz,
rapidamente vai sair de você. Aham. Então você vai ficar sempre num estado constante de sofrimento, tentando preencher algo que não vai ser preenchido. São os vícios, né? Exatamente, e a natureza preenche isso. É. Então a pessoa que compreende isso vai lá abraçar a árvore, mas ela vai ser incompreendida por essa massa que nesse momento Aham. se enxerga de uma ótica separada. Uhum. Então quem desperta espiritualmente não é que é uma pessoa especial, né? Não é uma pessoa diferente, não é uma pessoa Não é iluminada. tão longe assim, né? Não. Na verdade, o despertar espiritual ele aproxima o ser do ser humano verdadeiro. Do animal, né? É, Da parte animal que anima esse corpo. nós somos bichos, né? Como dizia Eu acho. Luiz Gasparetto, né? Nós É. temos um bicho dentro de nós e esse bicho ele precisa ser bem alimentado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser acolhido, Ouvido. ouvido e libertado. Porque bicho acuado é bicho triste, é bicho Bravo. encolerado. Então, uma forma da gente compreender as nossas energias e essas repercussões, aquilo que reverbera na nossa vida, é o contato com a natureza. Uhum. Revitaliza, né? Então, assim, se acostuma aí, né? Quem gosta do contato com a natureza e sente vontade de abraçar uma árvore, não espera a compreensão de outras pessoas. Vai pra trás da árvore, abraça Seja de feliz. ladinho. Seja feliz, converse com a sua plantinha, não tem problema. Encontra outras pessoas assim, ó, doidinhas igual você, e interage com essas pessoas. Você vai encontrar a sua bolha, mas não fica presa na bolha. É. A bolha é para trazer um conforto. Poxa, encontrei a Cibele, encontrei a Vera que está aqui com a gente cria um grupinho, a gente se entende nas nossas, Sim. entre aspas, loucuras, Sim. né? Nós somos felizes, mas eu preciso ter vida além dessa bolha. Eu preciso sair daqui do apartamento e ir pra rua. Não dá para viver com a árvore, não vou sair daqui que eu preciso ficar com a árvore. Não. É interagir com outros, né, outros momentos também. Porque senão eu vou viver escondido atrás da Atrás árvore. da árvore. E não dá para eu levar a árvore no carro, porque eu vou ter que tirar da natureza. Então eu preciso integrar a natureza na minha vida. Um bom caminho é encher a casa de planta. Sim, né, ter contato com os bichos. Mas você sabe uma coisa interessante. Eu moro em São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. Eu adoro praia, para mim é melhor do que o campo, para mim é Tá praia. feliz de estar na praia hoje? Você nem sabe, tô pinto no lixo, tá? Coisa de louco. Mas eu me energizo na cidade também. De alguma maneira eu me conecto com aquela energia e aquilo, quando eu vejo o movimento, quando eu vejo as pessoas saírem para trabalhar, aquilo para mim também me vitaliza. Sim, porque são espíritos. Cada pessoa que você vê, embora muitas vezes você veja uma pessoa e você até julgue e fala, poxa, essa pessoa é robotizada. Na verdade ali tem um espírito. Sim. Então, a pessoa que diz que não vê espírito, na verdade ela vê muitos espíritos. Sim, alguns durante o com dia. carne. Todos espíritos, todas as pessoas que você vê são espíritos encarnados. Então, tem um espírito ali. Né? E essa interação, cada espírito, cada pessoa, cada ser, está vibrando uma energia. Imagina a sua história de vida. Tudo aquilo que tem dentro de você de história, tudo aquilo que está dentro do teu inconsciente, tudo aquilo que está dentro de você que vem da sua vida passada. Quer dizer, você é um universo, é um multiverso. Cada pessoa né? Você é um multiverso, eu sou. Imagina um grupo de pessoas. Então as nossas energias, inevitavelmente, elas estão interagindo. Então você pode sim, através do contato com outras pessoas, se energizar também. Porque você lembra que você também é um ser e que é um universo de possibilidades. Voltando à energização, você sabe um pouco da história não é descoberta do Reiki? Pode ser considerado. Mas a idealização do Reiki. Como que caiu essa ficha? Foi uma inspiração? Você conhece um pouco? Conheço, sim. O Reiki, ele surge em 1922. Até que é novo, né? Ele completou o centenário agora recentemente. Então algumas pessoas dizem que é uma técnica que foi redescoberta. Então podemos dizer, também tem uma linha de pensamento que diz que o Reiki ele foi redescoberto por Mikao Usui em 1922. Tem pessoas que dizem que ele captou essa energia do astral nesse período. Que eu, né, Diego, achismo do Diego aqui. Isso que é importante. O livro é uma coisa, eu vim conversar com o Diego. O meu achismo, através das minhas pesquisas e das minhas buscas. Porque tem várias versões para essa mesma história. Não há um consenso. Mas o que eu acho, assim, juntando o que eu tenho estudado, é que de fato o Mikao Usui ele já tinha essa energia dentro dele. E
como espírito, teve outras encarnações, e nessa encarnação, num dado momento da vida dele, ele desperta espiritualmente, e nesse despertar ele sintoniza de novo. Como é que é a historinha? É muito bonitinha. Mikao Sui, ele era um comerciante, uma pessoa, entre aspas, comum, que num período da vida dele, ele desperta espiritualmente, e ele sente uma vontade que muitas pessoas também sentem quando tem o despertar espiritual, que é aquela vontade de se retirar um pouquinho do convívio em sociedade, né? É o movimento do eremita, o arcano 9 do tarô. Acho que a pessoa fica muito sensível também. Essa retirada é um pouco assim, nossa, tá demais para mim, tá over. Até para organizar e voltar, né? Sim, porque senão você se mistura muito, as suas energias ficam muito abertas. Despertar espiritual, ele ativa os centros de energia. Então, dependendo do centro de energia que você ativa, você fica muito sensível à energia de outras pessoas. Então, é natural esse movimento. É, inclusive, até bom, né? Você ter momentos de retiro espiritual. E Mikao Sui, então, tem esse momento de retiro espiritual, e aí ele sobe um monte no Japão chamado Monte Kurama. Então, ele sobe esse monte, e a história conta que ele permanece por 21 dias, isolado, em meditação, de silêncio e jejum. 21 dias. Retirado no alto da montanha, meditando. Até que no 21º dia, ele expande a consciência dele, né, ocorre a iluminação espiritual, Satori, e aí nessa iluminação espiritual vem uma luz que desce sobre ele e ele recebe a técnica Reiki. Então ele recebe todos os símbolos. Isso que eu ia falar, os símbolos, né? Ele recebe todos os símbolos e a forma como manipular esses símbolos. Então ele se preenche desse amor divino, e aí ele faz um outro movimento que é muito importante na jornada do eremita, que é descer a montanha. Então não dá para viver no alto da montanha para sempre, porque senão vira o isolamento. É o que você falou. É fácil amar o planeta inteiro isolado. Sim. O lance é depois descer e viver. Exatamente. E o Mikao Sui tinha uma família. Você sabe a idade? Ele era novo? Nossa, eu não lembro a idade exata, mas eu acho que eram uns 40 e poucos anos. Não lembro no meio da vida. Exata. E aí, quando ele desce a montanha, ele, preenchido desse amor divino, ele percebe que existe uma missão espiritual. Ele incorpora para a jornada dele essa missão espiritual de transmitir essa energia, mas não só transmitir a energia, de compartilhar o conhecimento também. Exatamente. E aí ele compartilha o conhecimento inicialmente com um grande amigo dele, que é o Shujiro Hayashi. Nossa, Diego, você demorou para lembrar. São nomes complexos, né? É porque não é comum para nossa... Não, pela nossa língua é para difícil. nossa língua, né? Falando tantas vezes e assim, eu sempre falo, a pessoa que domina o idioma japonês, eu já peço desculpas antecipadas, tomando bronca da Vera, que ela fala para não pedir desculpa. É lógico, né? Mas... É claro, a pessoa que domina o idioma fala, pô, tá faltando uma pronúncia aí, a língua é não sei aonde na boca. Então, assim, gente, é abrasileirado, tá? Então, assim, o Dr. Hayashi, né, mais conhecido no universo do Reiki, como Dr. Hayashi, porque ele era um médico, ó que legal, né, do campo da medicina, e ele era um oficial da Marinha Japonesa, um oficial reformado da Marinha Japonesa. Então que interessante, né? Um militar, médico, que era amigo do Mikao Sui, era um grande amigo, e foi a primeira, entre essas, cobaia dele, né? Sim, sim. Foi a primeira a receber ali a energia, e não só receber a energia, o Mikao Sui ensina para ele a técnica. Então o Dr. Hayashi, ele, por sua vez, inicia uma outra figura que é importante. É legal fazer esse registro, porque são 3 figuras muito importantes para a história do Reiki. Inclusive, se estamos falando de Reiki hoje aqui, é por conta dessas 3 figuras. O Dr. Hayashi, após receber a sintonização em Reiki do Mikao Sui, ele inicia uma mulher, chamada Hawaii Otakata, que era uma havaiana filha de japoneses. Então ela recebe, a vida dela se modifica, e ela também sente um chamado espiritual de compartilhar o Reiki, mas não só no Japão. A partir daí que o Reiki se expande para o mundo, porque ela vai para os Estados Unidos, e de lá essa técnica começa a caminhar até chegar aqui no Brasil. Tem que ser, né? Tem que ter. Se ficar restrito para um grupo muito pequeno, se perde, uma hora se perde isso. Então, eu sinto que o Reiki ele permanece muito firme até hoje, porque quantas técnicas existem, né, de captação, de envio de energia? Existem muitas que surgem, técnicas New Age, algumas técnicas ficam, outras vão embora. O Reiki está aqui, até hoje, está firme.
É uma técnica, entre aspas, recente, mas já completou 100 anos. Mas hoje já é reconhecido, né, por SUS, alguns Sim. hospitais já, né, já tem um reconhecimento dos benefícios. Sim, e além disso, a gente entra nesse aspecto material que também é importante, mas ele tem uma estrutura espiritual. Então tem uma estrutura espiritual envolvida nessa energia. Tem interesse nisso? Fale mais sobre isso, por favor. Tem uma estrutura, tem algo espiritual envolvido nisso que dá que cria os pilares, né? Que cria essa força do Reiki. Depois que o Reiki ele sai do Mikao Sui e vai para o Dr. Hayashi para a Takata, obviamente surgem vertentes, surgem variações dessa mesma técnica, enfim, tem um monte de especulação em cima disso. Mas eu percebo que a essência espiritual ela é preservada. Tem alguma coisa no astral, não dá para explicar muito bem. É como se fosse uma estação de rádio, que por mais vai sempre para a mesma estação. E é uma estação muito pura, muito purificada. Você percebe que a gente começa a falar de Reiki, a gente entra nessa frequência. Eu estava de óculos aqui, o chakra frontal começa a ativar. A gente e aí começa já a suar aqui. Você já começa a ficar de boa só de sintonizar com isso. Porque a gente está falando sobre esse tema com amor, com carinho, com honestidade. Respeito. Com respeito devido. E acessando essa espiritualidade muito forte, né? Então isso deu uma estrutura espiritual muito concisa para o Reiki que permanece firme até hoje. E essa estrutura espiritual ela transmite, de certa forma, uma credibilidade. Não sei se essa é a palavra mais correta, mas é a que me vem. Transmite uma credibilidade para esse universo mais materialista, vamos dizer assim, que precisa de uma, entre aspas não, que precisa de comprovações. Obviamente é muito importante para o caminho científico a comprovação científica. Mas o Reiki ele é uma técnica espiritual que está nesse momento agora da nossa humanidade começando a conhecer esse universo científico, começando a se aproximar. E eu percebo que é uma aproximação muito saudável, muito positiva. Tanto é que é uma técnica que passou a ser reconhecida pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Então quer dizer, o governo, né, não é um governo, é o governo federal, né, a instituição do país médica do Brasil reconhece como uma técnica integrativa, assim como várias outras técnicas. Então, reconhece essa técnica. O Reiki foi uma das primeiras, né? Olha, teve Reiki, acupuntura, tem terapia com yoga, se eu não me engano, alguma coisa com yoga, acupuntura, o Reiki combinou muito bem. Sim. Então, assim, uma pessoa que é reikiana, por exemplo, que ela vai visitar um paciente no hospital, vai visitar um familiar no hospital, guardadas as devidas proporções, obviamente. Se ela se identifica como uma pessoa reikiana para a equipe médica, é bem possível que a equipe médica acolha essa pessoa como uma terapeuta integrativa e permita que ela faça ali a aplicação de energia. De repente, se a pessoa se identifica, ela fala assim, eu gostaria de aplicar Reiki no meu familiar. A equipe médica, se ela tiver o conhecimento de que é uma terapia integrativa, e penso que vai ter, ela, guardada as devidas proporções da condição do paciente, ela autoriza que a pessoa faça o envio da energia. Então isso é aceito pela medicina hoje. Então é uma técnica que não está condicionada à medicina, mas está se aproximando na medicina, e eu sinto que isso é muito positivo. E é legal viver esse período, né, tá aqui encarnado nesse período onde ocorre essa aproximação. Eu penso que daqui a não sei quantos anos, mas daqui a um certo tempo, as medicinas elas vão voltar a essa integração que antes era assim. Andarem juntas, né? A acupuntura, você já tem mapeamento por radioisótopo dos canais de energia que eram vistos há 5.000 anos atrás pelos monges, né? Que faziam os mapas, coisa e tal. Hoje que a gente tem tecnologia para comprovar cientificamente que existe. Sim, então, você vê que legal. E é um conhecimento milenar. Por exemplo, o conhecimento dos chakras. Sim. Dá para perceber muito nitidamente, pela técnica que Mikao Sui canalizou e tão bem decodificou, dá para perceber que ele tinha conhecimento de chakras, ele tinha conhecimento de centro de energia, ele tinha conhecimento da medicina tradicional chinesa. E esses saberes, esses caminhos de compreensão do ser humano, eu imagino que num determinado momento eles vão voltar a se integrar. Hoje andam separados,
mas em algum Mas momento eles já vão se paqueram. integrar. É. Eles estão separados, mas eles já. Antigamente não. Nossa, isso era Nem permitido, antagonista. né? É. Nossa, que ridículo você acredita em coisas que não existem. Hoje já um olhou pro outro, já tá paquerando, já tá rolando um flerte ali. Já começa. Diego, quem que procura? As pessoas procuram principalmente o reiki para receber o quê? O que as pessoas sentem para falar, nossa, acho que se eu fizer um reiki isso melhora? Excelente pergunta. O reiki, para deixar registrado aqui, o reiki não é uma técnica de cura. Isso é um outro mito. O reiki não cura ninguém. Né? O que cura é a medicina e o que cura é a consciência. Tá. Então existe um processo de cura dentro de nós. O reiki é uma técnica de harmonização e de equilíbrio. Tá. Então o reiki ele vai trazer, enquanto inteligência divina, ele vai trazer essa harmonia. Então se você tem um desequilíbrio energético, um desequilíbrio das forças que são polarizadas que existem dentro de nós, por exemplo, um desequilíbrio da sua força ativa, né, daquela força que vai para o mundo. Uma pessoa que tem muita essa força ativa dentro de si, ela pode se tornar uma pessoa muito reativa, uma pessoa ansiosa, então ela pode cair num aspecto do desequilíbrio. Se uma pessoa tem muita força receptiva, ela pode se tornar uma pessoa excessivamente introvertida, não vai ter vontade de ir para o mundo, vai se isolar, pode se tornar submissa. Procrastinar demais. Exatamente. Então são forças que precisam ser equilibradas dentro de nós. O reiki ele ajuda nesse equilíbrio. Então esse equilíbrio pode ser um fator muito positivo para auxiliar no nosso processo de cura. Então para que uma pessoa procura reiki? Para ela encontrar dentro dela esse equilíbrio. Então é uma técnica de equilíbrio energético muito positiva. Esse equilíbrio energético ele tem consequências positivas no campo físico. E emocional, né? Sim, então, por exemplo, se você tem dores, por exemplo, pessoas com dores crônicas, elas quando recebem reiki, elas relatam esse reequilíbrio. E esse reequilíbrio pode levar no alívio de uma dor, por exemplo. Então, dor emocional. Dor emocional também é um desequilíbrio energético dentro de nós. E o reiki ele traz relaxamento. Então, quando você relaxa, você também se harmoniza, você também cria esse equilíbrio dentro de você. E aí você vai encontrando o seu eixo. Então, o reiki basicamente é uma técnica que traz equilíbrio e que traz harmonia. Quando a gente encontra ou reencontra equilíbrio e harmonia, a gente reencontra uma outra energia muito importante dentro de nós, que é a felicidade. Então, Alegria de viver, né? o reiki é uma técnica que conduz à felicidade. Ah, que lindo isso. Bonito, né? Você está falando disso. Eu lembro, é uma coisa que estava apagada, mas eu lembrei de você falando. Teve uma época que eu passei por sabe aquelas transições de vida que são difíceis pra gente, né? Que você sai todo ralado. E eu lembro que umas amigas da minha mãe faziam, e eu ia uma vez por semana. E eram 5. Uma em cada, nos pés, nos braços, e uma acho que ficava na cabeça ou no peito. Gente, eu me sentia sair da maca e bater no teto. Ajudou muito, muito. É uma técnica muito bonita, porque quando feita com amor, você acessa esse amor. E acessando esse amor, você abre o amor que já está dentro de você. Então é por isso que é muito legal o reiki. Eu acho um caminho muito bonito, assim. Para as pessoas que sentem um chamado na alma de compartilhar, seja falando ou enviando energia, ou seja, fazendo autoaplicação e aplicando essa filosofia na sua vida prática. Isso é importante, né? A gente mobilizar a vida da gente de modo a viver da maneira que a gente gostaria é muito importante. Sim, porque o reiki ele não vai te ajudar a resolver os seus problemas da vida material, não vai curar o teu corpo físico, mas pode te ajudar nesse equilíbrio que vai te trazer consciência para você viver os desafios com honra e para auxiliar no seu processo de cura. E é importante também falar, o reiki ele é considerado uma terapia integrativa. Então, como terapia integrativa, jamais vai substituir um tratamento médico convencional. Isso sempre é importante falar, né? Sim, porque tem pessoas, como assim você bem disse, que sentem esses benefícios na prática do reiki e se sentem tão bem que sentem vontade de parar de fazer o tratamento médico, por exemplo. Tomar remédio de jeito nenhum. Não caia nessa enrascada. Complementa, integra. Isso. Sabe, você está seguindo um caminho psicoterapêutico, por exemplo, continua fazendo. Está fazendo um tratamento médico para depressão, para ansiedade, continua fazendo e integra o reiki.
Isso é muito importante, que bom que você pontuou, porque acho que a ansiedade da gente, né? A pessoa sai se sentindo tão bem, fala, nossa, não vou nem tomar um remédio para dormir essa noite. E não é assim, se o remédio foi dado por um médico, quem tem que desmamar e orientar Médico. a parar é o médico. E outro ponto que você falou que é muito importante, a nossa ansiedade. A nossa ansiedade, ela bagunça tudo. Por quê? Existe um outro mito que envolve o reiki, que é legal a gente falar, que bom que você está me dando a oportunidade para isso. Quando eu recebo o reiki, eu preciso sentir alguma coisa? Não necessariamente. Não, tem pessoas que são mais abertas, têm mais sensibilidade, inclusive tátil, sensibilidade energética, mas não necessariamente. O fenômeno, ele pode acontecer, mas não é obrigatório, e se acontecer, não fique presa nele. Porque um fenômeno é só um fenômeno, uma vibração, uma visualização, uma energia, uma cor que você sente, né? Um perfume energético. Tudo isso pode acontecer. Se sentir saindo do corpo, pode acontecer, pode ser positivo, mas não se prende a isso, né? Conecta na sua vida o que vai te trazer de benefícios para a sua vida. E não necessariamente quem sente mais recebe mais, e quem sente menos, você pode não sentir nada e aquilo fazer uma diferença louca na sua vida, né? Sim, com certeza. E tem pessoa que sente e fica presa no que sente. E aí para de captar o principal, que é a compaixão, que é a energia da compaixão, que é equilibrar a sua vida, que é viver uma vida melhor. E fazendo a sua vida melhor, você vai fazer a vida melhor também das pessoas que você convive. Então você equilibra a sua vida e de quebra, de brinde, você vai ajudando a melhorar o teu campo de energia. Isso é tão verdade. Só a gente pensar no inverso. Vamos pensar que você está num dia que você já está nervoso, acordou. Sabe aquele dia que não encaixa direito? Aí você vai cruzando no seu caminho, um que te trata mal, outro que buzina na sua orelha. Isso vai somando. Sim. Ao passo que quando você está bem, também vai somando. É verdade. É assim, encosta você não acordou bem, mas eu dou um bom dia, um sorriso, já dá uma aliviada para você. Sim. A caixa do supermercado jogou seu pãozinho, em vez de você xingar a mãe dela, você deseja uma boa semana, mas de coração. Sim. Né? Isso vai também mobilizando as pessoas. Óbvio, e tem pessoa que se acha vítima do mundo e vítima das energias. Então a pessoa chega num ambiente, ela fala, nossa, eu não posso entrar no ambiente porque eu passo mal. Bem, então você tem uma sensibilidade, você precisa compreender essa sensibilidade, onde você capta as energias do ambiente, mas você é um ser captador e emissor de energia. Então você não só capta, você envia a energia para o ambiente também. Olha, dourado! Exatamente. Então você não é a pessoa, você não é vítima. No máximo você é vítima de você mesma. Sim. Então saiba disso. Se você tem uma sensibilidade onde você capta, saiba que você também está enviando energia. Então você é impactado e você impacta o ambiente. Então o seu pensamento, ele vai impactar o ambiente, a sua postura de vida. Então que tal levar bom humor, né? Tem dia que a gente consegue, tem dia que não dá, né? Todo mundo tem seu dia que não tem dia que você vai, meu Deus do céu, vai demorar um dia inteiro para eu dormir de novo, que você sabe que se você dormir, você encaixa. Sabe qual é o melhor remédio para isso? Bom humor. Bom humor, é dar risada, é não se achar especial demais, é ficar com raiva, eu tô com raiva. Eu não sou primeiro, né? Eu tô com raiva, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô emocionado, eu tô emocionado. Eu tô sem graça, eu tô sem graça. Então, aprender a conviver com isso. Eu já aprendi a conviver com tudo isso? É óbvio que não, eu tô aprendendo, eu tô no caminho. A gente ainda tem um tempo. O tempo é eterno. Né? Na verdade, o tempo é só um tempo. A gente tem aqui uma estadia temporária nesse corpo físico, mas a consciência é eterna. Inevitavelmente, nós estamos evoluindo. Inevitavelmente, estamos evoluindo, vivendo o que a gente precisa viver, vivendo os desafios que a gente precisa enfrentar diariamente, os desafios internos, os desafios externos, e tudo aquilo que se apresenta na nossa vida, na nossa frente, tudo aquilo que está acontecendo exatamente agora na sua vida é o necessário para a sua evolução espiritual. De alguma maneira, você atraiu esse campo de energia para próximo de você, para você experimentar algo. Pode ser que seja algo que te dê uma sensação de gosto ou de desgosto. Sim. Mas é uma experiência. E essa experiência ela vai ajudando na evolução. É inevitável isso. É inevitável. E a flutuação também é natural.
Sim, isso, né? olha, isso aí, Sibeli, é importante, porque a gente fala, parece que nós somos seres iluminados, Não é né? iluminada. Tem a mandala aqui da Fábio, a irmã do Rodrigo aqui, ó, né? Tem um clima legal, bacana, parece que nós somos seres É iluminados, isso. só que não, né? Só que não. Só que não. Não somos, né? É. Eu não sou um ser iluminado, tô no caminho. Me aproximo de seres iluminados Isso, aqui. quando tá no sol, melhor. A gente fica iluminado, mas no escuro não rola. E assim, energia é movimento, energia é vibração. Vibração é oscilação. Então não existe evolução, não existe energia sem vibração, sem movimento e sem oscilação. Então naturalmente nós vamos oscilar. O que esse caminho de busca espiritual, por exemplo, com o Reiki, enfim, com as terapias, com toda essa galera que a gente vai conhecendo, o que isso vai ajudando? Para que essa oscilação que é natural, que acontece dentro de nós, ela cada vez mais ela vai ficando menos perceptível. O máximo, o mínimo e o máximo não fique tão distante, né? Ele vai se aproximando para ela ficar numa faixa menor. Sim. E quando cair, você cai, dá risada, levanta e segue. Ou xinga, né? Pode ser Às também. vezes a gente xinga. Tá bom, pode xingar. O negócio é não ficar preso nessa energia, se achando vítima disso. Né? Você levanta, dói, porque viver dói. Dói. Né? Parece que não dói, mas dói pra caramba. Sim. Dói. E quanto mais consciência, menos a gente vai sofrendo com essas dores. Por isso que o budismo fala que o sofrimento é opcional. É opcional, né? A dor não, mas o sofrimento sim, né? Eu compreendo que o sofrimento é opcional dependendo da nossa consciência. E do que a gente consegue, né? Porque às vezes, eu vou falar um exemplo meu, às vezes aqui sabe, mas eu não consigo transformar aqui. Sim. Demora um tempo. Eu falo, poxa, mas eu já sei isso, foi pro meu bem, tá tudo bem, tá entendido. Mas tá doendo. Exatamente. E aí é saber aceitar também. Aceitar isso. É a resiliência. Sabe qual que é o símbolo do rei? Que é o bambu. Sim. É o bambu, a metáfora do bambu. Né? O bambu é uma planta resiliente. É a planta que se curva para a mãe natureza quando tem um grande vento, enfim, uma grande tempestade. Ela chega a se curvar, mas ela não quebra e depois ela volta. Então é a lição de humildade. Tem momentos que a gente precisa se curvar mesmo na nossa vida, compreender, ter humildade. Saber que a parada é pesada mesmo em alguns momentos. A vida chega e você achou que já sabia, exatamente. Você vai ver uma coisa comigo. Você achou iluminadinho demais? Você achou? Toma aqui esse novo desafio para você. Ver. Se curva aí, e tem que se curvar. Mas é se curvar com consciência, para depois a gente subir novamente, continuar caminhando, mas sabendo que a gente tem um aterramento aqui, ó. E raiz. No tal eles falam que outra característica do bambu é ele ser oco. Se preencher do vazio. Né? Então o ser vazio, se preencher desse vazio, não é se preencher da superficialidade, é se preencher desse vazio que permeia tudo. Então é se preencher muitas vezes do silêncio. Muitos momentos da nossa vida a gente se perde, não é pelo que está acontecendo, não é pelo evento externo, é pelo que está acontecendo aqui dentro. É o evento interno, né? A cara tá assim, belezinha, né? Aqui dentro é uma loucura. Exatamente, a insegurança, o medo, vai dar certo, não vai dar certo. E a mente tem uma capacidade criativa impressionante. E ela adora criar cenários assim caóticos. Sim, que nem existe, nem vai rolar. A mente de todo mundo prevê tudo. Né? Todo mundo sabe prever futuro. Todas as pessoas têm essa característica de saber prever futuro. E sempre é um futuro caótico. Caótico, Então é se preencher desse... É muito bonito isso, né? Se preencher desse vazio. Então em momentos em que está tudo muito difícil, está tudo muito caótico, procurar encontrar mais esse silêncio aqui dentro. O Reiki é uma técnica também de meditação. Existe uma meditação no Reiki chamada meditação Gassho. Se me permite, posso falar. E eu gostaria muito. Então vamos. Vamos lá. Sabe o que é o Gassho? Não. Gassho é uma meditação, é uma palavra em japonês que significa mãos postas, mãos unidas. Então quando você une as duas mãos, você não está só fazendo uma pose para sair bonito numa foto. Não é um namastê para a foto. Exatamente, é uma postura de vida, onde você junta os dois hemisférios do corpo físico, o lado direito e o lado esquerdo. Então você se une, quando você une as tuas forças internas. E as mãos, os dedos estão apontando para o alto. E os nossos dedos, eles são antenas que captam a luz divina. Então quando você entra nessa postura de meditação, simples fato de você
unir as duas mãos, fechar os olhos, que seja por um minutinho, os teus dedos estão apontando para o alto, naturalmente você está captando essa luz divina. E o dedão, ele vai apontando para o centro do peito. E encosta? Quando vai fazer, a gente encosta? Pode encostar, aqui? você fica nessa postura, fecha os teus olhos e você sente essa luz divina. Mas já dá uma calma, só de você tocar. postura já dá um barato aqui, ó. Porque você toca os dois dedos aqui, você está transferindo essa energia que vem do alto para o centro do peito. É a ativação da energia da compaixão. Então, quando você vai cumprimentar uma pessoa através de uma saudação, que pode ser o namastê, né? Você faz essa saudação e você se curva também. Por que você se curva olhando nos olhos da pessoa? Porque você se curva para a natureza divina da pessoa que está lá. Você reconhece o ser divino que está naquele outro ser. Que é o próprio significado do namastê, né? É isso aí. Eu reconheço em ti a divindade que também habita em mim. Então, o gachô ele é uma meditação. Gachô. Gachô. Mãos postas, mãos unidas. Onde você fecha os teus olhos por um instante, pode ser por 5 minutinhos, e o simples fato de você unir as tuas mãos e fechar os teus olhos, isso já traz um centramento. Traz mesmo, já tá equilíbrio. até um barato assim, ó, de ficar calminho. Porque isso aqui é um mudra também, né? O que é um mudra na Índia? É uma palavra em sânscrito, significa gesto. E esse aqui é o Anjali Mudra no yoga, né? Então quando você vai fazer a saudação Namastê, gachô, meditação, palavra em japonês. Namastê, palavra em sânscrito. Você está fazendo uma saudação. Então, como é que você faz essa saudação? Com esse gesto aqui. Esse gesto em sânscrito se chama Anjali Mudra. Então, é um gesto de reconhecimento da divindade que há na outra pessoa. Tão legal, né? A gente fica... E você está com turmas, formando turmas para Reiki iniciante? Como é que tá a tua agenda aí, Diego? Então, eu tenho assim, eu tenho a minha agenda aberta para cursos individuais, então eu posso fazer uma formação individual. Eventualmente eu faço formação para turmas. No momento eu não estou com nenhuma turma aberta, mas quem me Mas o individual está sempre aberto. O individual está sempre aberto. Então quem sente um chamado e quiser passar por uma sintonização comigo, vou ficar feliz. Interessante individual, né? Porque às vezes a pessoa ela tem até algumas sensibilidades nela e você acaba sendo um coach também, né? Porque a pessoa vai trazendo o que ela vai sentindo com a técnica e vai dividindo contigo. Interessante. É uma possibilidade assim também, porque tem pessoas que não estão afim de fazer uma vivência em grupo, mas tem vontade de aprender sobre Reiki. Então eu abri essa possibilidade, tem funcionado muito legal, porque também é a possibilidade de eu estar mais próximo com a pessoa. Apesar de ser uma sintonização feita à distância, por chamada de vídeo, as energias estão conectadas. Então o tempo que a gente vai permanecer junto ali, eu vou poder tirar dúvidas. Enfim, é uma vivência mais intimista, vamos dizer assim. Eu ia te perguntar, ainda bem que você falou isso, que era uma pergunta que tinha passado. A gente pode aplicar Reiki numa pessoa sem estar na presença dela. Sim, então, o Reiki ele tem um caminho, nós falamos sobre o nível 1, e ele vai até o nível 3A. Então, cada nível você vai recebendo um símbolo. Existe um símbolo que você recebe já a partir do nível 2, que é um símbolo chamado Hon Shaze Shonen. É um símbolo onde você vai trabalhar os aspectos mentais. Então, Chokurei é o primeiro símbolo, que você trabalha o aspecto físico. No nível 2 são 2 símbolos, o Seireki, que vai trabalhar os aspectos emocionais, e o Hon Shaze Shonen, mental. Então você está trabalhando o físico, espiritual e o campo mental. Então você vê que é uma união, né, uma sinergia muito interessante. E quando você recebe o símbolo Hon Shaze Shonen, esse é um símbolo que representa uma virada de chave na jornada do reikiano, porque é o símbolo que te permite o envio de Reiki à distância. Então, a partir desse momento em que você recebe esse símbolo, você abre esse canal de possibilidade do envio de Reiki à distância. Não posso enviar energia à distância no primeiro nível? Não é que não pode. Existe um convite para você compreender presencialmente essa energia. Depois que você compreendeu, vai para o próximo passo. Então, como é que você quer enviar energia à distância se você ainda não compreendeu aqui? Então, tudo é possível, existem diversas técnicas. O Reiki, ele aplica esse caminho. E aí o Hon Shaze Shonen, ele quebra essa barreira de tempo e espaço, onde permite você enviar energia à distância. Você pode enviar energia para o passado, para o presente e para o futuro. Interessante isso! Né? E agora? Pode mudar o passado, Diego? Vou mudar o futuro? Que história é essa?
não é bem assim. Eventos passados ficam registrados dentro de nós, seja dessa vida ou seja de uma vida anterior. Uhum. Então, situações traumáticas, por exemplo, ficam registradas, são registros Sim, energéticos, ficam na sua aura. E esses registros energéticos, eles impactam a sua vida hoje. Claro. Aquilo que aconteceu lá atrás está impactando a sua vida hoje. Algumas coisas ficam no inconsciente, outras coisas estão na consciência. Então o reiki ele abre essa possibilidade de envio para o passado, mas não para você mudar o passado, Claro. porque não muda, já está Aham. registrado. Mas abrindo uma possibilidade de você ressignificar aquilo que aconteceu no passado. Sabe aquela conversa que você queria ter tido com aquela pessoa, que você brigou e a pessoa desencarnou? Sim, Você fala, e sim. agora? Como é que eu Aham. faço? Não, já foi, e aí? Aham. Então abre essa possibilidade de você fazer através de uma técnica específica o envio para esse evento passado. E isso transforma a forma como você experimenta esse registro. Pensa uma coisa assim, tipo um acidente de carro que tinha uma criança dentro e que aquele barulho, aquele impacto ficou muito marcado na criança. E aí, hoje adulto, a pessoa não consegue fazer certas coisas, não aguenta barulho alto porque fica ruim. Você põe uma cúpula de proteção naquele momento, você limpa a linha de tempo da pessoa. Sim. E aí te liberta para você poder viver melhor o presente. Porque muito interessante. o passado com culpa, ele prende, é uma âncora. É. Você tenta correr, sabe correr com uma bola de ferro no pé? Uhum. Você corre, Uma não sai do mochila, lugar. né? Exatamente. É uma mochila que você carrega desnecessária. É tirar essa bagagem negativa, que não é necessário. O registro está lá. Mas você ressignifica, você compreende que foi uma experiência que você viveu, que inclusive criou quem você é hoje. As coisas boas e as coisas ruins. Então, as coisas ruins e boas, elas são fruto de tudo aquilo que você viveu no passado e que você está vivendo no presente. E a gente vive hoje um aspecto de ansiedade. Nós somos Acho que é o mundo... mal do século, né? Exatamente, somos um mundo ansioso, somos seres ansiosos, ou estamos. Não somos, estamos. Porque é uma característica que pode ser mudada, é uma vibração que dá para alterar. Reiki ajuda nisso também. Esse símbolo Honsha Shonen, você pode enviar Reiki para um evento, um possível evento futuro. Você fala, mas eu vou mudar o futuro, Diego? Não vai mudar, mas você pode se preparar melhor para aquilo que já está dentro de você. Quantas vezes você fica pensando, e aquilo vai drenando? Dá um sossego, né? Dá um sossego. Falando, se eu sei que lá vai funcionar perfeito, hoje eu acalmo, né? Eu já fico mais tranquilo. Então, assim, a sua mente já está visualizando um evento futuro. Por exemplo, você tem um compromisso depois daqui. Uhum. O que você pode fazer numa meditação? Você já sabe que você vai ter esse compromisso. Então, você pode fazer um exercício de visualização, de mentalização, enviando esse símbolo, para esse evento que já existe dentro de você. Sim. Então você envia a energia Reiki para esse lugar. Por exemplo, se for um lugar físico, você sabia que viria aqui. Por exemplo, você poderia enviar a energia Reiki para esse ambiente, mesmo sem ter ido. Claro, se for, você tem uma capacidade de visualização melhor. Mas esse lugar já está dentro de você. Então isso te ajuda a criar uma energia mais positiva para você vivenciar. Por exemplo, uma reunião difícil, uma conversa difícil. Quantas conversas difíceis a gente fica procrastinando e deixando para depois? Eu sou tão ansiosa que não dá para procrastinar por isso não. Quando eu preciso ter uma conversa de pé, eu quero ter logo para tirar da frente. Já resolve, né? Ai, Diego. Então aqui embaixo tem todos os contatos do Diego, mais informações tem na descrição do vídeo. E eu te agradeço muito de ter me recebido. Gratidão, viu, pela oportunidade, você ter se deslocado até aqui. Vim passear. Poxa, aproveita a cidade aí para passear, mas foi uma honra te receber. Parabéns pelo teu projeto. Obrigada. Pela coragem de começar um projeto, dentre os projetos que já estão em andamento na tua vida, mas parabéns. Compartilhar a luz, né, a responsabilidade que você tem, que você sabe disso, né, a consciência de compartilhar informação, né, informação positiva, e isso vai ajudando com certeza muitas pessoas que estão nessa busca. Eu sou um estudante, estou nessa busca, consumo também os conteúdos que você posta no seu canal. Eu também sou uma estudante, toda vez que eu entrevisto alguém eu vou aprendendo coisas, porque é isso que é interessante. E eu não gosto de ter muita pauta antes, porque eu sou uma pessoa naturalmente perguntadeira. E aí eu aproveito para dividir com o pessoal. Então, gratidão, agradeço aí a galera também que está acompanhando aqui. Se inscrevam no canal da Cibele, deixa like, viu, gente?
E vamos compartilhar energia boa pro mundo aí. É Valeu. isso aí. Antes de terminar, pega por favor a Bunda. Eu não vou pegar. A nossa supervisora, Isso, que para agora, vocês verem. viu, gente? Ela causou aqui tudo e agora ela tava dormindo igual uma princesa, né? Mas ela é uma princesa. Você que não tá entendendo. Ai, que linda. Dá um tchauzinho pra galera lá, vai. Dá um oizinho pra galera. E com essa imagem linda, eu vou agradecendo a presença de vocês. Boa semana a todos. Até o próximo.